Bom, tem algumas pessoas que estão me escutando pela primeira vez, né? Meu nome é Gilberto Franzoni, e eu estou aqui para auxiliar vocês numa percepção diferente, por isso que a gente chama de sessão instrutiva. Então, nós temos vários tipos de sessão. A Letícia aqui proporciona vários tipos de sessão, né? Tem a xamânica, que tem uma característica, tem a sessão de escala, que a pessoa agenda com ela e vem e faz essa sessão, né? E tem essa instrutiva, que foi uma proposta do ano passado que eu fiz para ela gostou, e a gente vem implementando desde então. Então essa aqui vai ser a sexta, se não me engano. Sexta, né? Acho que é a sexta, se não me engano, né? E toda a sessão instrutiva tem um tema, né? E o tema dessa sessão instrutiva é a Mãe Divina. Então, a gente precisa reconhecer essa divindade feminina dentro de nós. Tá? Essa divindade feminina, ela não está lá, não sei aonde, nas estrelas, né? Ela está dentro de nós. E se nós não reconhecermos ela dentro de nós, a gente não reconhece ela em lugar nenhum. Tá? Então, o exercício que eu vou propor para vocês é um exercício de reconhecê-la. Por que a palavra reconhecê-la? Que vocês já conhecem, mas esqueceram. Então agora vocês vão conhecer de novo, né? Então essa aqui é a ideia. Nós vamos fazer um exercício, ele é bem simples, tá? Tranquilo. Os exercícios propostos na sessão instrutiva, eles são assim, livres. Se a pessoa não quiser fazer, ela não precisa fazer. Então se a pessoa de repente está numa experiência muito profunda dentro dela e ela fala, não, quero ficar na experiência, tá tudo bem, tá? Mas se caso vocês quiserem fazer a experiência, ela é significativa, porque coloca vocês em sintonia com a proposta que é a proposta que a gente traz, né? Que é reconhecer o eterno feminino dentro de nós. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres, tá? Isso não é uma prioridade das mulheres. As mulheres têm mais facilidade de encontrar o feminino, porque elas já estão até com o corpo feminino, né? Mas os homens também podem encontrar e devem encontrar, né? Mesmo porque, né, eu vou falar aqui para vocês dos aspectos, né, da Mãe Divina. Se o homem não encontra esse aspecto feminino dentro dele, não existe ascensão. Aquilo que as pessoas chamam de ascensão, iluminação, se tornar mestre, esse tipo de coisa, né? Vocês podem pesquisar na internet que tem mil e um nomes para essa coisa, né? Mas se o homem não encontra a sua parte feminina, ele não segue, tá? Então é necessário que o homem encontre o feminino dentro dele e evidentemente encontre fora também, tá? Então o processo de despertar, acordar, né, saber quem é junto, homem e mulher. Então eu trago essa informação para vocês, deixa eu só pegar aqui, ó, nesse livro. É um livro que eu demorei 5 anos para escrever e 30 anos para pesquisar, né? Então é um livro que eu precisei conversar muito de pertinho com a minha própria Mãe Divina para ela me autorizar a escrever esse livro, né? Então há mais ou menos uns 6 anos atrás eu estava nessa busca que eu vou passar para vocês hoje, que é um contato mais íntimo com a Mãe Divina. E ela me testou profundamente para saber se eu tinha condição de escrever esse livro aqui, né? E ela me testou, e testou muito mesmo. Então a Mãe Divina, sabe aquela mãe brava assim, né? Que não deixa passar nada, assim, fica com a varinha na mão, né? Apesar de muito amor, né? Mas ela não deixa passar nada. Né? Se a criança não está estudando direitinho, ela vai lá e puxa a orelha, não é assim? Olha, já fez a lição de casa, né? Então a Mãe Divina, ela tem essa característica, mas com muito amor. Mas pensa num amor infinito, assim, né? Então a proposta de hoje é que vocês conheçam esse aspecto dentro de vocês. Então eu vou falar para vocês aqui os 5 aspectos da Mãe Divina e vamos deixar o exercício propriamente dito para a gente fazer o reconhecimento na hora que a borracheira fizer efeito. Então o que é a borracheira, né? É muito importante a gente entender o que é essa história de borracheira. Borracheira é um termo que vem lá do norte, lá da região amazônica, né? Que dá a sensação de a pessoa fica meio mole, parece borracha, né? Também é um termo que pode ser associado, né? Com a questão do espanhol, que borracheira também é como se fosse bêbado, né? A pessoa fica meio cabalanhante, né? Mas no fundo são termos associativos. Borracheira é uma mudança de frequência. Então todos nós temos uma frequência. Qual que é a nossa frequência?
frequência material. Estou aqui, estou trabalhando, estou exercendo a minha função, estou namorando, estou fazendo o meu dia a dia. Essa é a frequência da matéria, né? O chá faz o seguinte, ele te muda o seu estado frequencial, ele joga o seu estado de consciência um pouco mais acima. Aí você consegue perceber uma outra dimensão. O que seria essa outra dimensão? A dimensão astral. Então, existe a dimensão física, que é essa aqui, que todos nós reconhecemos. Ela é tipo maciça, assim, né? Toque e percepção. Existe uma outra dimensão, que é a dimensão astral. Essa dimensão astral, ela é perceptível quando a gente usa o chá. Então, o chá nos favorece a ter a percepção do plano astral, tá? Todos nós podemos ter essa percepção. Não é particular de um indivíduo, de um escolhido, nada disso, né? O chá, ele é muito prático. Tem outros instrumentos além do chá. Se a pessoa fizer muita meditação, ela chega no mesmo efeito do chá. Só que a pessoa precisa passar anos meditando. E o chá não, você bebe o chá, daí meia horinha você já está sentindo, percebendo, vendo. Então, o chá é prático, né? A vantagem do chá, ele não tem contraindicação, ele não prejudica o corpo, porque ele mexe só com o astral, ele te coloca em contato com o astral. Uma outra vantagem é que ele faz isso com você consciente, ou seja, você está acordado, né? Por quê? Porque a gente pode também ter uma percepção do astral dormindo, né? Então, a pessoa adormece, o corpo fica adormecido e ela tem uma percepção do astral, tá? E o chá faz isso com a gente acordado, então vocês vão perceber que às vezes vocês começam a balançar assim. É uma coisa interessante. Às vezes você mexe a mão, parece que tem 2 ou 3 mãos assim. Porque você está vendo a sua mão física e a sua mão astral também. Porque nós, na verdade, somos 7 corpos. A gente tem 7 corpos. Mas o chá ajuda a gente a ver pelo menos mais um, né? Porque a gente está tão materializado que nem esse que é tão pertinho ali a gente não vê, tá? Então, às vezes a gente balança a mão assim, né? Ou a gente olha para a pessoa, a gente vê uma luminosidade na pessoa, né? Ou a gente olha para uma planta, a gente vê uma luz na planta. Então isso aí é o que nós estamos vendo. É uma percepção do astral, tá? Então o chá, ele serve para astralizar, né? Ele vem da região amazônica, né? Eu fui pesquisar a origem dele, né? E vem, antes de estar estabelecendo a região amazônica, já estava entre os incas. Antes de estabelecer entre os incas, já estava em outros povos, né? Então ele vem há muito tempo sendo utilizado. Mas não é uma exclusividade, tá? Por exemplo, no México tem o peyote, né? Que também se faz um chá, só que ele é mais forte, né? A pessoa realmente derruba, assim, fica muitas horas derrubada, né? Então o chá aqui do Brasil, ele é mais amoroso, né? Esse chá que vocês beberam, né? Que é constituído de 2 plantas, o mariri e a chacrona. É o nome que a gente usa aqui, mas lá no norte tem outros nomes, né? No fundo um cipó e uma folhinha, parece um arbusto, parece um pé de café, tá? Juntou os dois, então você tem a perfeição, né, para esse tipo de experiência, tá? E não tem nenhuma toxicidade, tá? E já foi testado, vocês podem pesquisar, inclusive no livro eu cito isso, tá? Tem uma lei que protege o chá, né? Ele pode ser usado para finalidades religiosas, né? Então o chá, ele é muito bom naquilo que ele se propõe, tá? Bom, então vamos lá, ó. O tema de hoje é a Mãe Divina. Eu vou falar rapidamente, porque daqui 10 minutinhos já começa a chegar as percepções, aí a gente para, né? A gente deixa a borracheira evoluir, né? O estado frequencial evoluir, até chegar mais ou menos aqui 1 hora que ele está bem alto. Aí a gente usa esse estado frequencial para fazer um exercício, tá bom? De conexão, né? Ou pelo menos de reconexão com a Mãe Divina que nós carregamos dentro de nós. Então eu extraí um pedacinho do livro do Samael, que se chama Mistérios do Auro Florescer. Isso tudo tem lá no meu site, é tudo gratuito, tem uns PDFs lá, vocês podem pegar se caso vocês quiserem, tá? Então, o primeiro aspecto da Mãe Divina, né, que ele coloca para nós no livro, e depois eu fui pesquisar o que significa, porque não adianta a gente falar daquilo que está no livro, a gente precisa pesquisar e trazer uma informação dentro daquela pesquisa que nós fizemos, né? Então ele fala da imanifestada, a Mãe Divina como imanifestada. Então são 5 aspectos, tá? O primeiro aspecto, a Mãe Divina imanifestada. Aí tem um nome em sânscrito, até é difícil de falar, ó. Prakriti, é o nome que ele dá. Então, o que seria essa Mãe Divina imanifestada? Então vejamos.
Tudo aqui é manifestação. Eu sou manifestação, ela, vocês, essa árvore, essa grama, o planeta, o sol, as nuvens, enfim, o sistema solar, tudo é manifestação. Mas de onde isso veio? Isso veio de Prakriti. Ela é imanifestada. Ela é a mãe de tudo. A mãe da manifestação. E dá para chegar até ela? Não dá. Por que não dá para chegar até ela? Teria que ser manifestado. Isso, porque nós não somos imanifestados, nós somos manifestados. Então a manifestação não chega na imanifestação, na não manifestação. A gente não tem esse acesso. Não pense que eu não tentei. Eu tentei, mas não dá. Tá? Quando a gente vai se aproximando dela assim, ó, a gente chega no Glórion, que é o último capítulo do livro aqui, né? Quando a gente chega no Glórion, existe uma força que faz tum, joga a gente para trás. Tentei várias vezes, mas não dá para chegar. E isso não é só eu que falo, Helena Blavatsky já fala, Samael já fala, não tem como atravessar o Glórion. Mesmo os maiores deuses ou seres elevadíssimos não atravessam o Glórion. E qual que é a lógica? Nós somos o quê? Manifestação. Não chegamos no não manifestado. E olha que interessante, tudo aqui, tudo é um espelho daquilo que não é manifestado. Não é interessante? Então nós somos, em última instância, se a gente fosse resumir tudo, uma meditação de Prakriti. Não é interessante isso? A grande deusa imanifestada, que nós não conhecemos, nem nunca vamos conhecer na forma imanifestada, tá? Ela, né, junto com o seu esposo, meditam e criam isso aqui, a realidade. Lindo, né? Bom, depois ele fala da casta Diana, ou Isis, Tonantins, Maria, ou melhor, Ramio. Bom, essa já é manifestada. Tá? Então essa é o aspecto feminino que existe por todo o universo. Tá? Tudo que é feminino é manifestado aqui. Quais são as grandes manifestações históricas? Maria, mãe de Jesus, né? E aí ele vai colocando outros nomes aqui, a Diana, que é uma personalidade lá da Grécia, né? E a gente, se vocês forem olhar, tem muitas mestras, né? Mestra Nada, enfim, tem muitas mestras que manifestam o aspecto da Mãe Divina, né? E elas conseguiram trazer essa manifestação para a Terra. Mas não é só isso. Cada mulher que está aqui no mundo é uma manifestação dela. Cada ser vivente que traz o feminino é uma manifestação. Então, aí o nosso grande respeito e consideração para a mulher. E daí, no caso, né, para os homens, né? Às vezes os homens acham que sabem tudo, né? E que podem fazer tudo, né? Se eles não encontrarem, esse é um recadinho importante para nós homens, né? E eu me coloco aí nesse pacote, fiquem tranquilos que eu estou no pacote. Se nós não encontrarmos a nossa Diana, a nossa Ramio, a nossa Maria, a nossa sacerdotisa, nós não vamos para lugar nenhum. Tá? A gente não dá um passo sequer se nós não tivermos uma companheira. Isso é um recado para os homens. Tá? Bom, vamos dar sequência. Aí ele fala da terrível Hécate, Proserpina, Quatrique, rainha dos infernos e da morte, terror de amor e lei. Aí a mãe morte. Essa já arrepia, ó. Pode ver que quando a gente fala dela já arrepia tudinho, assim, já sobe aquele medão, né? Todos nós temos medo da morte. Né? A morte parece o fim. Acabou, morreu, acabou. No entanto, eu quero trazer um outro aspecto para vocês da morte. A morte como instrumento de ascensão. Né? A morte como a parte da Mãe Divina, a parte do aspecto feminino, que faz justamente aquilo que nós mais precisamos, que é morrer dentro de nós mesmos. Né? Então, no livro eu coloco isso também, aqueles que tiverem interesse podem... Eu até trouxe uns livros aí, vocês podem pegar, né? O livro, no caso, é vendido a preço de custo, tá? Esse foi o meu acordo com a Mãe Divina. Quando ela me testou mesmo e falou assim, e aí, o que você vai fazer? Você vai publicar o livro? Eu falei, vou fazer, vou publicar. Você conhece a regra? Eu falei, conheço. Qual é a regra? De graça. Mas como tem o custo da gráfica, não dá para fazer necessariamente de graça. Então, o que faz? Paga o custo da gráfica, né? Que é por volta de R$20. Né? Então, esse é o grande
assim, acordo que a gente faz com a Mãe Divina quando a gente precisa evoluir. Ela vem, nos favorece e a gente divulga o conhecimento gratuitamente. Eu estou aqui gratuitamente, né? Sempre divulgo os conhecimentos na internet gratuitamente e escrevo os livros e vou publicá-los sempre sem considerar ali os direitos autorais, sempre gratuitamente, sempre graciosamente, né? Ou seja, vamos vender pelo custo. Né? Essa aqui é a ideia, né? Então, quando ela bateu o martelo e falou assim, vamos, eu falei, vamos. Então, vamos. Né? Isso foi mais ou menos uns 6 anos atrás. Foi uma pegada forte, mas valeu a pena. Né? Bom, então, esse aspecto da Mãe Divina, que é a morte, é extraordinário. A gente tem um pouco de medo dela, até quando ela se aproxima da gente, a gente treme, às vezes chora, né? A gente tem umas sensações assim. Mas quando a gente faz as pazes com ela, resolveu a questão. Porque daí ela é o amor dos amores, a misericórdia das misericórdias, ela é tudo de bom, como se diz. Bom, depois nós temos a Mãe Natura, particular, individual, criadora, artífice do nosso organismo físico. Bom, o que é a Mãe Natura? Natureza. Ó, nós estamos aqui com ela, né? Tudo isso aqui é natureza. Mas a natureza não está só para o lado de fora, está para o lado de dentro. Então nós somos natureza também. Às vezes o ser humano tem uma ideia equivocada que precisa preservar a natureza, mas não preserva a si mesmo. Já viram isso? Como é que se preserva a natureza e a pessoa não preserva a si mesma? Detona o corpo, né? A pessoa vai lá, enche a cara, fuma, né, alguma coisa, né, usa algum tipo de droga, está destruindo a sua natureza. Então assim, eu vou defender a natureza e vamos ter que salvar os pinguins não sei da onde, a floresta amazônica, e ele está detonando o próprio corpo. Então que natureza que ele está salvando? Então a primeira coisa é salvar a sua própria natureza, seu próprio corpo. E outra, se não tiver um corpo bom, saudável, também não evolui. Quem fala assim, eu vou buscar o meu lado espiritual. Conversa. Você tem que, ao mesmo tempo, o lado espiritual, ao mesmo tempo, o lado material. Tá? Não tem evolução se não tiver corpo saudável. A evolução, a revolução da consciência, o despertar da consciência se faz com um corpo íntegro, saudável. Tá? Então aqui tem a Mãe Natureza que cria. Detalhe importante. Todos os nossos átomos vêm daqui desse planeta. Então, quando a gente fizer o exercício de reconexão com a Mãe Divina, vocês vão ver isso. Eu espero que vejam. É a proposta, né? Tudo está ligado aqui com esse planetão aqui, ó. Então, não tem nem sequer um átomo nosso aqui que não é daqui. A não ser a nossa parte energética ou espiritual que vem de fora. Mas, para plasmar aqui, precisa dos átomos do planeta. E, concluindo, tá? Que eu sei que daqui a pouco já vai chegar a borracheira para vocês. A maga elemental, a que devemos todo impulso vital, todo instinto. Bom, a maga elemental é aquela que nós temos dentro de nós, é a nossa Kundalini. Aqui, ó. Ela sai aqui da base do ossinho da coluna, né? Sobe aqui, faz toda essa curvinha aqui e vem até o coração. Ela faz essa ligação. Se vocês pesquisarem no Egito, vocês vão ver que lá tem um símbolo muito bonito, que é o cajado do mestre. O cajado do mestre é certinho, até. Ele faz isso aqui, ó. Ele tem até meio tortinho, assim, né? O faraó tem 2 símbolos importantes, o cajado do mestre e o látego, que é um chicote. O cajado do mestre significa que ele transmuta as energias sexuais. E o látego significa que ele tem força de vontade. Ou seja, é a superação de si mesmo. Então a proposta desse caminho aqui, que eu coloco aqui no livro, é a superação de si mesmo. E a gente precisa desses 2 instrumentos. Ter energia própria, né? O sol, por exemplo, como é que ele brilha? Com energia própria. Então cada um de nós precisa se tornar um sol em si mesmo. Tá? E o outro instrumento, o látego, a força de vontade. Tá? Bom, então a Mãe Divina, na sua forma elemental, ela vem nos acompanhando, ou nos criando, ou criando e recriando, né? Desde que nós saímos vamos chamar de absoluto, por falta de outro nome. Então existe algo que é além de todo e qualquer pensamento racional, né, que está em planos muito superiores, né, e nós saímos de lá. Esse vamos chamar de absoluto. Nós viemos para o planeta ter uma experiência. Não necessariamente esse planeta, podia ser outro planeta, né, porque essa evolução dura milhões, bilhões de anos. Primeira etapa, né? Até vai sair um artigo essa semana sobre isso.
Se vocês quiserem olhar lá no site, ele já vai estar disponível. Primeira etapa, reino mineral. Então a Mãe Divina nos ensina a fazer conexões átomo a átomo, construir moléculas, né? E a gente vai trabalhando com o reino mineral. Depois vegetal. Então a Mãe Divina nos ensina a ser vegetal. Então um dia a gente foi árvore, grama, pé de tomate. Uma vez eu me vi como pé de tomate, achei tão engraçado. Né? Era um tomatinho. Bom, então é assim, a gente tem tudo isso dentro de nós. São arquivos que tem dentro de nós. Depois a gente passa para o reino animal. Primeira forma de animal é animal aquático, né? Depois passamos para os animais terrestres, depois para os animais aéreos. Eu só estou recapitulando, porque eu ensinei isso há 5.000 anos atrás, tá? Pode ler lá no Kybalion ou no Corpus Hermeticus, tá? E depois a gente passa para o hominal, certo? O hominal é uma etapa muito interessante, porque é o topo, assim, pensa numa curva, né? Tum, cheguei no topo. Esse é o homem e a mulher. Bom, quando se está no topo, só tem dois caminhos. Quais são os dois caminhos? Ou desce a montanha, né? Ou, tum, sobe reto. Então, assim, daqui para cima, do topo para cima, é o reino angélico. Então a gente vai até o topo, e se a gente se comportar como animal, a gente desce a montanha. E volta para o reino animal, e volta para o reino vegetal, e volta para o reino mineral, e acabou a oportunidade. Agora, se a gente está no topo e encontra uma companheira, ou a mulher encontra um companheiro, o casal pode revolucionar e sair pela tangente, né? Então, essa é a ideia que está nesse livro aqui, tá, pessoal? Se vocês tiverem interesse, depois é só falar comigo, tá? Então, a gente vai colocar umas músicas aí para vocês agora, que é uma seleção que eu fiz há uns 6 anos atrás, quando eu estava mais ou menos nessa pesquisa, né? E vamos ver se vocês chegam mais ou menos na mesma frequência. E daqui a pouquinho a gente faz o exercício. O exercício também é rapidinho, demora uns 10 minutos, não atrapalha a sessão, tá? Então vocês vão ter uma sessão aí de 3 horas e pouquinho, com um exercíciozinho ali no meio de uns 10 minutos, tá bom? Valeu, gente. Até daqui a pouco, então. Nós vamos utilizar as técnicas já conhecidas, que é a técnica do eu sou. Detalhe importante, quando a gente vai se comunicar com a divindade, é muito importante a gente ter uma postura humilde. Quem sabe qual que é a postura humilde? De joelhos. Isso. Por quê? Por Por causa que de joelho é humilde? Qual que é a ciência? dos Alguém chakras. sabe? Os chakras do joelho. Isso, nós temos chakras aqui nos joelhos, né? Quando a gente ajoelha, o chakra vai em contato com quem? Com a terra. Com um dos aspectos da Mãe Divina. Qual que é? Natureza. Mãe Natureza, né? O detalhe é o seguinte, a informação sai pelos chakras do joelho, vai no centro da terra, bate, amplifica, tipo antena de celular, né? E vai para o cosmos. Então é assim que a gente se comunica com a divindade, utilizando uma tecnologia espiritual. Capítulo 21 do livro, né? Beleza, então, pessoal. Então, ó, se vocês quiserem fazer exercício, então fica de joelhos, tá? Tá? Que é esse recurso aqui, ó. Braço esquerdo no ombro aqui, braço direito no outro ombro. Esse aqui é o famoso estilo egípcio. Já viram os sarcófagos que os egípcios estão com os bracinhos cruzados aqui, né? Isso aqui faz o quê? Ativa o plexo cardíaco, tá? Que é a máxima comunicação com a nossa divindade, ok? Bom, então, feito isso de joelho, com os braços cruzados, vocês podem repetir logo depois da minha fala, tá bom? Bom, então vamos lá. Se quiserem pode fechar o olho, se interiorizar, vocês vão repetindo junto comigo. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Eu quero lhe conhecer. Eu quero lhe conhecer.
Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Eu quero lhe conhecer. Eu quero lhe conhecer. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Eu quero lhe conhecer. Eu quero lhe conhecer. Busque dentro do chakra cardíaco agora essa interiorização com a Mãe Divina. Atravesse todas as fronteiras, tudo aquilo que te impede de chegar até ela. Visualize sua coluna se iluminando. Sinta, sinta, sinta todos os aspectos dela. Procure sentir a sua vibração, o seu amor, a sua presença. Saibam que nós estamos muito bem acompanhados aqui hoje. Existem muitas representantes da Mãe Divina aqui. Tanto as mulheres que estão aqui com a gente, quanto as mulheres que estão em outro plano também. Mestras do mais alto nível, nos concedendo o privilégio da sua presença. Vamos manter essa postura de joelhos, tá? E com os braços cruzados, e nós vamos usar um mantra. Esse mantra é o mantra mais sagrado que eu conheço da Mãe Divina. É o mantra Iao. É um mantra, inclusive, que pode ser usado durante a transmutação sexual. Então vejamos. Nós vamos combinar então esse mantra com a técnica do Eu Sou, tá? Só que o mantra Iao, ele é pronunciado alongando as vogais. Então seria assim. Certo? Então vamos lá. Primeiro a gente começa com o Eu Sou, tá? Eu sou. Eu sou. Agora o mantra alongando as vogais. Veja a sua coluna se iluminando. De novo. Eu sou. Eu sou. Veja a sua cabeça se iluminando. A coluna se integra com a cabeça, formando uma parte do cajado do mestre, o cajado egípcio. De novo. Eu sou. Eu sou. Visualize o seu coração se integrando ao sistema agora. Coluna, cabeça, coração. Formando definitivamente o cajado do mestre. Aí está a Kundalini, aí está a nossa representante individual da Mãe Divina. Sinta, sinta como se fosse um calor na sua coluna, sinta como a cabeça se iluminando, sinta como o coração integrando todo o sistema. Procure sentir. Deixe o intelecto de lado. Nesse momento o intelecto é inútil. Apenas sinta. Bom, conhecer a Mãe Divina é parte do exercício. A Mãe Divina tem um esposo, que é o Espírito Santo. Então, é interessante integrar sempre as partes, masculina e feminina, né? Então, nós vamos na sequência pedir, já que a gente fez uma conexão com a Mãe Divina, vamos pedir para ela nos auxiliar nessa conexão com o Espírito Santo, tá? Bom, detalhe importante. Com o Espírito Santo, mais humildade. Qual que é a postura
mais humilde que de joelhos? Alguém sabe? Com a testa no chão. Você faz um triângulo assim com a mão, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Coloca a testa e leva lá no chão, ó. Tá vendo? Aí você fica com esse chakra, o chakra dos cotovelos, né? O chakra dos joelhos, tudo integrado. Certo? Essa então é a postura da máxima humildade. Podem repetir logo após a minha fala. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Permita-me conhecer seu esposo, o Espírito Santo. Sinta. Sinta todos os seus átomos vibrando. Sinta a vida circulando pelo seu corpo. Aí está o Espírito Santo. Nós só nos movemos por conta dele, só vemos por conta dele, só nos sentimos por conta dele. Ele é o que ele é dentro de nós. De novo. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Permita-me conhecer seu esposo, o Espírito Santo. Veja as moléculas se integrando. Veja os átomos se combinando. Veja tudo o que você é, tanto no plano físico quanto em outras dimensões. Aí está o Espírito Santo se movendo. De novo. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Permita-me conhecer seu esposo, o Espírito Santo. Visualize o todo que você é, as dimensões de sua manifestação, tanto física quanto em outras dimensões. Visualize o ser cósmico que você é. Da onde você veio? Por que veio a esse planeta? Aí está o dom do Espírito Santo de te iluminar, de te mostrar tudo o que você é. Vamos concluir esse exercício utilizando uma técnica de integração com todo o ser que nós somos. Podem repetir logo após as minhas palavras. Eu sou o que eu sou. 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 Eu sou Alfa e Ômega. 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 Eu sou o que eu sou. 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 Integre-se ao todo. Visualize tudo que você é, em todas as dimensões. Veja as partes que você tem, tanto na Terra, seus irmãos em espiritualidade, no espírito, quanto em outras dimensões, quanto em outros planetas, quanto em outros departamentos do universo. Integre-se com todos eles. Visualize o todo que você é. Esse é o dom do Espírito Santo de nos dar a revelação de quem a gente realmente é. É isso, pessoal. Agradecido por vocês compartilharem esse exercício. Valeu!